experiência do nosso Estado. Só esperar o Rafael chegar lá. Então, um desafio que nos foi colocado seria falar sobre a produção de grãos. E quando inicialmente eu estava organizando a palestra, eu pensei em apresentar os resultados que nós tínhamos recém-organizado, que foi um projeto da FINEP, que nós vimos os impactos das mudanças climáticas nos 3 estados, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós ainda não temos publicações, então eu achei. Mas aí o professor Miguel deu uma ligada para mim e mudou minha palestra. E aí eu fiquei meio balançando, o que é que eu vou fazer, né? Então, nesse desafio, nós colocamos o seguinte: não poderíamos deixar de ser, porque nós trabalhamos na EPAGRE, dentro de Santa Catarina. Então, os resultados, a experiência que nós temos é de Santa Catarina. Eu separei 2 culturas que têm importância para o Estado, principalmente o milho, pela cadeia produtiva dos suínos e frangos. Nós vamos trabalhar, então, basicamente, nesse enfoque, para nós chegar depois aqui, no final, os desafios, a inovação para a produção de grãos frente às mudanças climáticas, que poderiam, essa experiência, né, ter uma abrangência maior para o país. Então, da experiência de Santa Catarina, nós vamos colocar esse desafio que tem para a produção de grãos. Nós vamos trabalhar alguma coisa sobre o histórico do milho, brevemente relatos de pesquisas de impacto de mudança climática no sul do Brasil, para trabalhar algumas questões das interações, dos fatores. Então, esse é o nosso esquema de apresentação. Então, vamos dar uma olhada aqui, e é interessante esta parte que vem complementar o que o Gilberto colocou na apresentação dele. Nós vamos trabalhar aqui a cultura do milho, o rendimento da cultura do milho, desde 46 até 2011 em Santa Catarina. Nós vamos ver que nós temos um aumento, nós temos de 46 a 70, por aí, nós temos uma estabilidade no rendimentos, os rendimentos eram baixos, e depois da década de 70 nós tivemos um aumento. Nos últimos anos, nós temos um aumento significativo, em torno de 150 quilos por hectare, por ano, da cultura. E nós também vamos observar que nós temos uma maior variabilidade dos rendimentos. Então, a primeira questão que nós vamos colocar, que é assim, são alguns fatores que interferem ou que interferiram nessa produção, né? Pode passar ao próximo. Então, o que a produção de grãos depende? Por que, digamos assim, colocar uma questão tão didática assim, para nós começar a ver a complexidade com que o resultado da produção de grãos? Independente de ser milho, soja ou qualquer outra cultura, nós temos basicamente isso. Nós temos aqui, eu coloquei por primeiro, né, as variáveis climáticas, temperatura, precipitação, radiação, depois nós temos o CO2, as variáveis edáficas, melhoramento genético e assim por diante. Agora, se nós pegarmos o seguinte, todas essas variáveis, elas interferem. E, muitas vezes, dentro da minha especialização, qual é o foco que eu tenho? Dentro de agrometeorologia, trabalhar basicamente com as primeiras variáveis, o efeito das variáveis climáticas. Então, quando me pede o que é que eu faço, muitas vezes a gente fala com o agricultor, ele pergunta assim, o que você faz? O que é? Então, eu digo, eu trabalho as relações clima-planta, né? Então, basicamente é isso. E, muitas vezes, eu me esqueço do restante. Eu negligencio o restante das variáveis, e que são importantes. Então, vamos ver o seguinte, qual é o efeito, o que fez, poderia voltar só no slide anterior, o que é que fez realmente ter esse crescimento aqui, né? Então, basicamente, nós podemos colocar que foi um melhoramento genético, em torno, quantificando assim, em torno de 60%, e
os tratos culturais, como espaçamento, densidade, toda essa parte, né, a aplicação de adubos, toda a química, os outros 40%. Então, como também acho que o Gilberto colocou, se nós colocássemos um estudo de regressão, nós poderíamos estar dizendo o seguinte: com o aumento da temperatura, estaria aumentando o rendimento da cultura do milho. Uma questão simples, mas não é bem assim. Então, aqui, o que nós precisamos colocar é um complexo de fatores que interferem. Então, basicamente, nós vimos que o aumento nos últimos anos está basicamente em grande parte nessa, mas nós temos impactos aí na questão econômica. As variações, elas dependem muitas vezes do preço que está. Nós temos as questões sociais que estão implicadas e as questões antropogênicas, né? Vamos passar para o próximo. Então, aqui nós vamos ver que esta variação, ela poderia, nós estarmos vendo do impacto, que é o nosso caso, nós poderíamos ver o seguinte: nos últimos anos, nós temos uma variação do rendimento muito acentuada. E nós poderíamos estar colocando uma hipótese que essa variação poderia estar ligada com o aumento, né, dos eventos extremos, e nós podemos ver qual seria, se essa hipótese está fundamentada ou não. Poderia passar para o próximo? Então, o que nós fizemos? Rapidinho, mas isso é difícil, um pesquisador não está explicando metodologia ou resultado, é difícil. Então, nós fizemos a tendência tecnológica e pegamos os valores da tendência tecnológica menos os observados pelo IBGE e construímos o próximo slide. Aqui, então, é um slide bastante interessante que coloca a porcentagem de perda de rendimentos de grãos da cultura do milho no período de 46 a 2011 para Santa Catarina. E nós vamos ver que, de 46 até 1970, nós tínhamos um patamar de perdas. E, depois, nós tivemos um outro patamar. Então, nós tivemos aqui um aumento, né, da variabilidade de produção. Nós temos anos com boas produções, temos anos, então, com frustração de safras bastante grande, chegando aqui, em alguns casos, até de 50%, que é um impacto extremamente grande para a agricultura, principalmente no nosso estado, que é um estado eminentemente agrícola. Então, aí nós podemos ver o seguinte, fazer novamente a questão: como é que está o comportamento, então, climático? Todo o debate que nós estamos tendo agora, todos os projetos de pesquisa, está em cima de mudanças climáticas. E nós pegamos uma estação, que é a estação de Campos Novos. Campos Novos, em Santa Catarina, é um local representativo da agricultura, se chama o celeiro do Estado, tem uma produção excelente. Então, nós escolhemos a estação de Campos Novos, pode passar, porque ela reúne... Pode passar. Antes de passar, só quero ficar um pouco nesse aqui. Então, ela reúne também uma outra questão, que, em Campos Novos, nós temos uma estação que tem dados desde 1913. Então, facilita para nós ver alguns resultados. Então, dentro desse aspecto de mudança climática, o que a gente está querendo chamar a atenção seria a questão de risco. Então, nós temos o que é o conceito de risco? São ameaças versus vulnerabilidade. Se nós poderíamos estar colocando, em termos como o colega que nos antecedeu, que falou sobre os eventos extremos ali de chuva, né? Então, o risco, no caso, seria calculado vezes ameaças, vezes vulnerabilidade. A ameaça seria o total de precipitação e a vulnerabilidade, todas as questões envolvidas, como declividade, população, estrada, número de construções, tudo isso que faz com que o evento
de um local para outro tenha manifestações de risco diferentes. E nós vamos pegar esse conceito para estar trabalhando o risco de produção de grãos em Santa Catarina. Então, voltando, qual é o impacto das mudanças climáticas no aumento, né, dessa flutuação de rendimentos em Santa Catarina? Próxima. Então, nós pegamos a tendência do total de precipitação, né, no período da floração ao enchimento de grão da cultura do milho, que vai mais ou menos em Campos Novos, de dezembro a março, e plotamos, né, de 1913 até este 2012. E nós vamos ver o seguinte, que nós não temos uma tendência significativa, mas nós temos uma tendência de aumento. Nós aumentamos aqui a precipitação. Nós poderíamos também estar colocando a hipótese que é, o total ficou, aumentou, ficou igual, mas nós temos um maior eventos extremos. Então, vamos passar para o próximo slide. Então, nós pegamos para a série histórica que tinha disponibilidade de temperatura, umidade e radiação, que é de 69 para cá, e vimos a relação entre a ETR e a ETM, que esta relação dá uma quantificação da deficiência hídrica a campo. Quanto mais próximo de 1 é sem deficiência, e quanto mais próximo de 0 é com deficiência hídrica, com impacto. E nós vamos ver que, durante o ciclo da cultura, a média dessa relação ela permanece praticamente igual, não tem alteração. E aí, vamos colocar mais um detalhe no nosso estudo, passamos para o próximo, que é o total de horas de brilho solar em Campos Novos. Nós não temos medida de radiação em Campos Novos, então nós calculamos indiretamente através do heliógrafo. Nós também temos dados históricos antigos, e a gente vê que esta não tem uma tendência. Inclusive, nós estamos particularizando esse estudo com a cotação horária, para ver se tem alguma influência nos horários. Nós estamos recuperando o acervo, né, e colocando desdobrando o total em horas, né? O total de horas das 7 às 8, das 8 à tarde. E nós também não vimos grandes tendências. O próximo. Agora, quando nós começamos a analisar a temperatura média, as temperaturas, a máxima absoluta, média das máximas, média das mínimas, mínima absoluta, nós vamos ver que nós temos um impacto, um efeito significativo das temperaturas. Então, voltando para a nossa hipótese, pode passar para o próximo, por favor? Voltando para a nossa hipótese, que nós estávamos tentando discutir, né, tentando ver que a variação dos rendimentos do milho qual era o impacto, ou se tinha impacto. Nós vamos ver que, para produzir milho, a temperatura tem efeito, a precipitação tem efeito, a radiação tem efeito, mas, dentro dessas variáveis, somente a temperatura teve efeito. E, na variação, a grande responsável para a variação desses rendimentos é a precipitação. Então, anos que ocorre maior precipitação, nós temos safra boas. Anos que ocorre menor precipitação, nós temos safra com quebra. Então, nós vamos ver que nós não temos um efeito em cima, né, das mudanças climáticas, em cima da variação dos rendimentos. Então, quais são as variáveis que estão interferindo nessa variação? Por gentileza, o próximo. Então, volta na anterior. Então, nós vamos ver o seguinte. Dentro do conceito de risco, nós vamos ver que
a produção, para nós produzir milho em Santa Catarina, nós aumentamos muito o risco da produção. Mas as ameaças, basicamente, nós podemos estar colocando, em termos de ameaças, as variáveis climáticas não aumentaram. Então, qual é o resultado disso? É que a vulnerabilidade está sendo a causadora do aumento dos riscos. Então, volto para a palestra do Gilberto Cunha, né, que foi bem interessante, muito importante, até para dar base para eu estar discutindo. Então, a intensificação, o sistema de produção, né, todo esse aparato de aumento de produtividade levou também um aumento da vulnerabilidade da nossa produção. Então, uma das questões, muitas vezes, simples que a gente escuta, é que há todas as causas, todos os problemas que nós estamos enfrentando, das estiagens, ou das inundações, ou das quebras de safra, toda vez vem a questão dos impactos das mudanças climáticas. Mas nem tudo é decorrente de mudanças climáticas. Então, o importante para nós é saber quantificar o que realmente é de mudanças climáticas e o que realmente são fruto dos outros fatores que interferem na produção. Por isso que eu coloquei inicialmente aquela lâmina com todos os fatores, que vai sobre a questão social, a econômica, são a questão de melhoramento, toda essa questão. Então, todo esse conjunto fez com que o risco de produção aumentasse bastante. Nós vamos passar para o próximo. Então, nós sabemos que, digamos assim, mais didaticamente, que a variação, o sobe e desce da produção de milho em Santa Catarina, ele está muito mais ligado à quebra, né, relacionado com a deficiência hídrica, e essa grande variação, essa expressão da deficiência hídrica está sendo muito mais pronunciada por outros fatores. Quais são esses outros fatores? Tá. Agora, vamos tratar sobre um outro aspecto que nós poderíamos ver o seguinte, que é qual é o impacto das mudanças no rendimento de grão. Então, nós sabemos que a temperatura vai ter um grande efeito na produção. E quais são esses impactos? Vamos pegar exemplo, vou passar rapidinho, porque não é a questão aqui de nós estar trabalhando muito mais a questão técnica, e sim uma questão mais de colocar alguns desafios, que é a questão. Então, se tiver se eu atravessar demais e apressar, depois estou à disposição para tirar algumas dúvidas. Passamos para o próximo slide. Então, nós vamos começar a ver uma questão que... Tá, nós vamos começar a colocar uma questão que nós temos, em termos de temperatura, um impacto, nós temos um efeito na tendência da tecnologia, nós temos na produção. Nós vamos pegar a tendência tecnológica, qual é o aumento de quilos por hectare por ano que nós temos. E nós vimos o seguinte, nós associamos aos 293 estados a temperatura da sede do município com a tendência tecnológica de cada município. E observamos que a temperatura tem um impacto, sim. Então, regiões com temperaturas mais amenas no estado têm um melhor desempenho a cultura do milho. E regiões com temperaturas maiores têm. Teoricamente, isso está embasado com os estudos do professor Muckle, da Austrália. Vamos passar para o próximo. Então, o estudo que nós fizemos, basicamente, era para ver qual era o impacto das mudanças climáticas no zoneamento, na área potencial do milho e feijão. E aqui nós vimos 3 cenários, o cenário atual, o cenário A2 e o cenário B2 para o milho. Nós não tivemos mudanças de área, nós não tivemos redução de área potencial, próximo.
E aqui nós vamos ver um grande resultado que dá, e é onde que nós vamos estar chamando a atenção, que é uma variação, uma diminuição das épocas de plantio. O Paraná, nós vamos ver que o milho começa a ter uma diminuição aqui em cima, e o estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul com pouco impacto na época, em termos de épocas de ocorrência. Próximo. Então, uma das grandes questões que nós temos é que, no estado do Paraná, a deficiência hídrica vai passar a ser o fator de maior restrição, né, para a determinação do plantio. E uma questão bastante importante essa aqui é que haverá, né, o estudo simula uma mudança significativa na época de plantio. Próximo. No feijão, a mesma coisa, começa a ter uma diminuição pequena no norte do Paraná. Próximo. E nós já vamos ter um impacto muito maior na época de plantio da cultura do feijão. O feijão, as temperaturas extremas, as temperaturas máximas têm um efeito na produção, e nós vamos ver que o Paraná vai ter uma redução bastante acentuada, e o estado de Santa Catarina e Rio Grande também. Vamos passar para o próximo. Então, aqui, as conclusões, mais importante em termos, o Paraná vai ter uma questão significativa na definição da época de plantio, as deficiência hídrica. A temperatura máxima no Rio Grande, no Paraná e Santa Catarina vai ter um peso muito grande na definição das melhores épocas. Hoje, atualmente, a temperatura mínima em questões de geada, ela deixaria de ser importante nos próximos anos, de acordo com essa simulação e as restrições todas que tem o nosso estudo. Por próxima. Então, uma das questões que eu gostaria de chamar a atenção é que a radiação solar, ela é importante em todo o processo, que a radiação a questão fotossintética passa pela radiação. Mas, se nós formos ver a questão do nosso zoneamento hoje, né, o zoneamento agrícola feito pelo Ministério, e há pouco tempo, há 10 anos atrás, era feito pelas nossas instituições aqui no Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, por exemplo, a IPAGRE, a Secretaria de Agricultura aqui, IAC, no Paraná, trabalhavam e trabalham, né, com, basicamente, temperatura, geada, precipitação, mas, para não afirmar aqui no Sul, pouquíssimo ou nenhum zoneamento trabalha com radiação. E os zoneamentos, eles refletem um conhecimento científico da comunidade e uma estrutura que tem o Estado para desenvolver esse conhecimento. A estrutura seria a parte de estrutura de meteorologia, toda essa questão que é complexa para manter as estações, séries históricas, confiáveis, toda essa questão. Então, o zoneamento não tem. E o que o estudo está colocando aqui, né? Então, assim, esse autor coloca que, para o desenvolvimento do feijão, tem que ter radiações entre 13 e 22. Vamos passar para o próximo? Quando nós vamos ver dados de radiação para os estados do Sul, incluímos São Paulo para ter uma questão, nós vamos ver que 13 dá nessa parte. O São Paulo, todos os meses vão ter radiação acima de 13. Então, não seria um problema para a radiação para o estado de São Paulo para cima. Mas de São Paulo para baixo, nós vamos ver que nós temos uma variação da radiação acentuada. E esta variável, que não era, digamos, não era considerada nos nossos estudos, vai ter que passar a ser. Por quê? Porque, com o deslocamento de área, vai passar a ser importante esta variável. E é um desafio para toda a comunidade trabalhar com radiação, porque nós não temos séries históricas longas, nós temos agora alguns atlas aqui do sul do país que começam a apresentar informações de radiações, mas nós não temos esse costume
em termos de comunidade, está trabalhando em termos de zoneamento e vai precisar entrar. Então, eu quis ilustrar esse dado para nós chegar à nossa conclusão. Próximo. Então, o estudo indica que a radiação solar vai passar a ser uma variável que limitará a época de plantio recomendado. Próximo. Então, de novo, há uma questão aqui que eu gostaria de chamar os dois palestrantes, o professor Oswaldo e o Reinaldo, que me antecederam, que vou colocar a mesma tecla que eles bateram. Parece que nós combinamos os três de estar falando. Para desenvolver ações de mitigações dos efeitos das mudanças climáticas e adaptação dos seus aspectos, temos que entender os efeitos das variáveis e suas interrelações que impactam na produção de grãos. Então, aqui nós estamos ainda muito numa fase de estar vendo qual é o impacto que a produção vai ter em termos de uma variável, de duas variáveis, e agora, recentemente, digamos, no país, está se colocando o CO2, que até então nós não tínhamos muito estudo. Então, está com os FACE, então, a Embrapa com o programa que entrou com mudanças climáticas. Então, essa é a questão. Mas nós temos muitas informações, mas sempre muitas informações sem levar esse contexto aqui. Principalmente as questões econômicas, sociais e antropológicas. Então, o que nós vemos? Se nós vamos ver que o rendimento de grãos daquela primeira, que é aquele rendimento histórico, nós estamos vendo que tem um aumento da produção em Santa Catarina de 150 quilos por ano por hectare. Então, a temperatura está tendo um impacto. Sim, nós vimos que em Santa Catarina está tendo impacto, regiões que têm temperaturas mais amenas têm uma produção melhor, maior do que as regiões com temperaturas maiores. Mas há uma grande dificuldade de nós estarmos quantificando qual é o impacto. De uma certa forma geral, os trabalhos científicos eles sempre colocam bem claro, vai diminuir o rendimento de grãos. Ponto. Raríssimos os casos que discutem os avanços tecnológicos. Então, para nós, aquela primeira curva, nós ainda estamos numa fase linear para milho. Tem algumas culturas, como arroz, nós já estamos, aquilo já não é tão linear. Então, uma das grandes questões que eu trago como desafio próximo é entender. E uma forma de nós entender em termos científicos, vou colocar aqui, é modelar. É o que o professor Oswaldo e o Reinaldo colocaram. As incertezas. Né? Mas, dentro da agricultura, eu colocaria mais o seguinte, são as interações das variáveis. Colocar variáveis não só que é temperatura, umidade e radiação, mas outras variáveis. Outras variáveis que representem o avanço tecnológico. Então, os rendimentos, né, eu coloquei aqui como modelar, como uma forma de nós resumir ou estruturar todos os conhecimentos que nós temos dentro da área em termos de modelos. Então, modelar os rendimentos de grãos em função das variáveis climáticas, né, das aqui, etc., e, principalmente, os efeitos das interações entre as variáveis climáticas que afetam o rendimento de grãos. Significa nós pegarmos todas as variáveis, ou começar a entender esse conjunto de variáveis que interferem. Então, colocar uma certa amplidão no nosso conhecimento, colocar esses desafios que o Gilberto colocou aqui, a palestra dele. Né? E, então, para nós terminarmos... próxima, tem mais uma. Aqui quando o Gilberto estava colocando a palestra, eu achei bem interessante que ele terminou com a reflexão. Né? A reflexão do Gilberto terminou, eu anotei aqui, saber o que não fazer, né? Saber o que nós...
não devemos fazer, a gente já sabe. Agora basta começar a agir. E uma outra questão que eu acho importante é que uma das questões que muda, digamos, um adolescente para um adulto, ou a pessoa que tem uma certa maturidade, é que o adolescente, ele geralmente culpa os outros. Nós que temos filhos, você pode acordar, o filho acorda de mau humor, porque está naqueles rompantes de hormônio, e é o clima que está ruim, é isso que está ruim, é o pai que não tem o dinheiro, então, ele sempre está culpando. E quando a gente sabe que você está adquirindo um pouco de maturidade, mesmo que você, independente da idade, é quando você assume os erros, quando você começa a colocar para você a responsabilidade dos teus atos, quando você passa a não culpar mais alguém. E isto o Gilberto também colocou na palestra dele, que eu achei bastante importante. E aí, quando eu estava preparando, preocupado com a palestra, por desafio pessoal, que seria não só falar da parte técnica, mas falar de todo esse contexto, e veio esta frase que todos vocês conhecem. Então, nós estaríamos, talvez, em termos de cidadão comum, não mais como um técnico da EPAGRE, assumir um pouco mais de responsabilidades, quanto sociedade, quanto cidadão, e deixar de culpar alguém ou alguma coisa pelo fato, principalmente quando a gente trata de mudanças climáticas. Muito obrigado.